Boas-vindas a todos vocês, boa tarde. Aqui hoje está fazendo um tempo bem gostosinho, não muito frio, não muito calor, espero que para vocês também. Oi, Regina. Hoje nós vamos falar um pouquinho mais sobre avaliação. Nós começamos esse tema na live passada e foi um dia que eu não pude estar presencialmente, então pedi para deixarem perguntas, etc. E com base nisso eu vi o interesse ainda pelas questões da avaliação, quando fazer, quando não fazer, né? Então eu preparei essa aula para a gente falar sobre isso hoje. Deixa eu pôr meus slides aqui, para eu não perder o meu pensamento. Bom, nós vamos falar então de avaliação e testes de QI. Deixa eu compartilhar desse lado aqui, para minha tela ficar. Então, nós vamos começar com com uma indagação, né? Saber o QI é necessário para identificar alguém com altas habilidades e superdotação? Deixa eu ver onde que está isso na minha tela. Minha tela não está passando. O que está acontecendo? Vamos ver. Agora sim. Então, saber o que é necessário para identificar. Aqui eu vou trazendo para vocês os sims e os nãos da nossa perspectiva, que é uma perspectiva mais holística, mais abrangente. Em que momentos nós vamos falar de sim, precisamos da avaliação, não dá para ficar sem. Em que momentos a gente vai falar? Aí depende, né? Em que situações vai depender. Então, sim, quando a gente quer fazer uma avaliação na área acadêmica, óbvio, né? Porque é exatamente para isso que foram feitos os testes de QI, e é exatamente com esse propósito de identificar na área acadêmica. Mas se a gente quer fazer a identificação de pessoas que têm talentos em outras áreas, área artística, área psicomotora, é, pessoa na área de liderança, pessoa nos esportes, o músico, o fotógrafo. O QI não vai ter uma ligação direta com essas áreas. Então, o teste em si não vai ser é, necessário e nem vai trazer nenhum tipo de informação sobre essas áreas, porque eles foram projetados especificamente para avaliar as habilidades cognitivas. Sim, essas habilidades que são centrais no ambiente escolar tradicional. E eu vou mostrar aqui esse tipo de tarefa, né, que vai exigir o raciocínio lógico, o raciocínio abstrato. Eu vou falar um pouquinho disso. Então, esses são propósitos específicos de testes, por exemplo, como o VISC, o VAIS. Aqui no Brasil, nós usamos especificamente o VISC 5, VISC 4, nos Estados Unidos já estão no VISC 5, o VAIS, né? E existem outros testes também, por exemplo, para crianças menores de 6 anos, a gente vai usar o SOM-R, que também vai dar uma medida de QI. E o QI vai ser aquele número, né? Vai ter uma medição, ele vai ser o resultado dessa medição num espectro de habilidades cognitivas que vão estar ligadas ao desenvolvimento acadêmico, para isso que eles foram testados. Mas nós temos que deixar bem claro que um teste de QI não quer dizer que seja um teste que vai medir todo o valor, o potencial da inteligência da pessoa no sentido mais amplo. Eu ainda venho aqui em outro momento a gente falar da história da própria medição da inteligência, o que, que as pessoas pensaram quando fizeram os primeiros testes de QI. Mas então nós vamos ter que ter isso em mente, né? Não vai avaliar a minha inteligência. E muitas vezes eu tenho essa impressão quando pais que pedem para avaliar uma criança e colocam uma expectativa tão grande, né, na própria avaliação, muitas vezes porque
sabem do potencial do filho, mas o fato de ter um potencial em áreas específicas, em áreas mais abrangentes, nem sempre, né, vai dizer que esse potencial vai despontar na área acadêmica. Vai depender da época que a gente está avaliando aquela criança, se a criança está pronta para estar numa situação de testes, etc. Então, pense bem, um teste de QI foi criado para avaliar algumas medidas. Então, a primeira delas, habilidades verbais. E a gente já sabe, muita gente chega aqui no Instituto já trazendo essa hipótese de altas habilidades, porque essa é uma das características que vão ficar muito claras na maioria das crianças com altas habilidades, que são as habilidades verbais. Compreensão de vocabulário, a capacidade que ela tem de explicar conceitos, o raciocínio com base em informações verbais. Então, quando a gente fala do verbal, é tanto aquilo que a criança consegue entender, né, receber, quanto aquilo que ela consegue expressar, se comunicar. Mas vai olhar também o raciocínio lógico-matemático. Aqui nós vamos ver resolução de problemas, identificação de padrões, raciocínio quantitativo, né? Esse raciocínio lógico-matemático vai estar em algumas provas específicas eh, dessas e desses instrumentos. O raciocínio abstrato e espacial, que é quando a criança, a pessoa, o adulto, consegue manipular os objetos mentalmente, né? Visualiza e manipula. Muitas vezes é uma capacidade que a criança tem de forma bem clara, né? Entender relações espaciais, resolver quebra-cabeças visuais, aquela memória de o lugar que eu passei, e eu me lembro, né? Eu sei chegar naquele lugar, eu sei onde eu estou, sei me situar espacialmente, ao mesmo tempo que eu sei colocar isso no papel, muitas vezes por meio de um desenho tridimensional ali, né? Bidimensional, aliás. E a memória de trabalho, que é a habilidade de manter e manipular informações na mente por um certo período, pelo menos para executar uma tarefa. Quando você pede para fazer alguma coisa, a pessoa é capaz de executar aquilo porque ela está lembrando do que foi pedido. E a velocidade de processamento, que é a rapidez e a eficiência para realizar algumas tarefas cognitivas, né? Então, alguns testes já vêm com essas habilidades ali prontas, né, para serem observadas e manipuladas. Isso é o que, em geral, eles aparecem nesses testes. E a gente sabe que no sistema educacional formal, tradicional, essas são as habilidades que também vão ser solicitadas na sala de aula. Então, vão precisar da informação verbal para você ler e interpretar textos, o seu raciocínio lógico-matemático para resolver problemas de matemática, entender gráficos, entender tabela, a sua memória, né, para também memorizar informações que vão ser solicitadas nas provas. Então, tudo isso que a gente faz lá na escola, sim, vai ter uma correspondência nos testes. Por isso que um alto QI frequentemente também é um bom preditor do alto desempenho acadêmico. E a gente sabe que quanto maior o QI, mais facilidade essa pessoa vai ter, idealmente, para um alto desempenho acadêmico. Tá? E por que o QI, então, falha em outras áreas? Aqui eu estou trabalhando com o óbvio, né, gente? Mas para deixar muito claro. Porque as habilidades que são necessárias em outras áreas, por exemplo, aqui eu dou exemplo do Homework, né, que é um, um artista que faz esculturas maravilhosas, australiano. Para ele fazer um trabalho, né, de escultura com essa perfeição, ele vai exigir outro tipo de inteligência. Não vai exigir dele uma inteligência lógico-matemática, se bem que, né, às vezes um artista que tem uma alta capacidade QI, ele é capaz de transformar, né, na sua experiência visual, essas habilidades também. Então, vamos supor, para ele entender as medidas, né, que ele precisa fazer para se tornar
um desenho mais realista possível, pode, em certa medida, estar relacionado às habilidades acadêmicas, mas não necessariamente, entende? Aqui o que que nós vamos precisar é uma inteligência visual, uma capacidade de expressão emocional, que isso não aparece no teste, né, de QI. Quando a gente fala em sensibilidade estética, expressão emocional, as habilidades técnicas específicas para aquela inteligência, não é a mesma coisa do que o teste vai medir, né? Então, as altas habilidades de superdotação, quando a gente lembra da definição, né, que vai dizer que a pessoa com altas habilidades de superdotação vai ter um potencial elevado em qualquer área, né, do conhecimento humano, que pode estar combinada ou vir de forma isolada, por exemplo, a intelectual e a acadêmica, que é onde, né, nós vamos ter maior correlação com os testes de QI. Mas liderança, psicomotricidade e artes, não, né? E eles também vão ter elevada criatividade, grande envolvimento na aprendizagem e realização de tarefas de seu interesse. Nessa própria definição, eu já estou vendo áreas que não vão ser áreas apontadas no teste de QI. O teste de QI não vai mostrar a sua criatividade, nem o grande envolvimento na aprendizagem e muito mais tarefas do interesse do aluno, né? Porque são tarefas bem mais amplas. Então, essas atividades que têm outras áreas, né, como domínios principais, não vão ser identificadas no teste de QI. Então, ele é insuficiente para identificar um líder nato, um atleta excepcional, um artista genial, se eles não se destacarem também na área intelectual, né? Então, são ideias diferentes, né? Para que fazer esse teste? Pensa aqui num jogador de futebol como o Messi, que eu coloco aqui. Ele precisa aqui, numa competência psicomotora, muito mais de uma inteligência corporal sinestésica. Precisa de coordenação, tanto fina quanto grossa, precisa do equilíbrio, noção do próprio corpo, tempo de reação, pensamento estratégico em tempo real, né? Isso também não está no teste de QI. A genialidade de um atleta está na sua capacidade de controlar o corpo com precisão e tomar decisões em frações de segundo, algo totalmente fora do escopo do teste QI. E continuando com o exemplo, né, na parte de liderança, também um grande líder, ele vai ter muito mais a inteligência interpessoal e emocional. Então, empatia, entender e se conectar com os outros, habilidade de comunicação, de persuasão, carisma, capacidade de inspirar, capacidade de motivar um grupo, né? Então, isso nós vamos encontrar em instrumentos que vão medir habilidades do domínio socioemocional, e não é dentro do domínio que o teste coloca. E, finalmente, a criatividade também, porque quando a gente fala em criatividade, eu estou pensando em várias áreas do pensamento divergente. Para você solucionar um problema, você tem que primeiro pensar em múltiplas soluções, múltiplas possibilidades. Você tem que se conectar tanto com o lado direito do cérebro quanto o esquerdo, embora essa seja é, uma, vamos dizer, uma metáfora, né? Que não se usa mais, que a gente não tem mais essa visão de que o cérebro é dividido em duas áreas apenas, e para determinadas áreas eu vou usar só um lado do cérebro ou só o outro. Isso aqui é mais assim, de uma forma didática, para a gente mostrar que tem funções que vão ser melhor executadas por algumas áreas específicas do cérebro, nas pessoas típicas, e, como eu já falei aqui em outros momentos também, na pessoa com altas habilidades, essas funções se misturam, essas funções às vezes vão trabalhar, vão ser trabalhadas em outras áreas, né? E que tudo isso faz a maravilhosa conexão que uma pessoa com altas habilidades é capaz de fazer com áreas diferentes. Mas aqui o que eu quero dizer é que
Muitas vezes você, para trabalhar um problema, você tem que ir para um lado mais divergente das suas capacidades, enquanto os testes de QI vão se focalizar mais no pensamento convergente, que é quando se tem uma única resposta certa. Quando a pessoa num teste de QI é muito criativa e dá respostas diferentes, né? Isso fica como uma análise qualitativa para o examinador, mas se ele for ali no manual para ver se aquela resposta está certa, a pessoa criativa acaba sendo punida dentro de um teste, né? Então a gente precisa entender o que é que está sendo pedido e ver se aquela pessoa tem aquela capacidade e que muitas vezes ela não tem apenas aquela capacidade mais convergente, mas é capaz de dar soluções divergentes também, né? Então, para isso, né, quando a gente quer identificar e também nutrir a superdotação em todas as suas formas, que é o que a gente faz aqui no Instituto Virgulim, né, é fundamental, então, que a gente tenha uma abordagem holística. Vamos usar diferentes e múltiplas fontes de observação, de avaliação. A observação é uma delas, portfólios, o que que o aluno traz, o que que ele produz fora do contexto também da avaliação, entrevistas, testes mais amplos, por exemplo, de criatividade, quase ninguém usa testes de criatividade numa avaliação por aí, né? Então a gente precisa, eu digo muito essa palavra, né? Triangular os dados, ou seja, juntar todas as pontas para a gente entender a diversidade desse pensamento humano. E claro que no contexto clínico, no contexto educacional, nós vamos muito precisar do teste de QI, principalmente quando está em jogo as dificuldades de aprendizagem, quando estão em jogo as dificuldades de aprendizagem ou as habilidades acadêmicas, né? O problema surge quando o QI, né, como um score, como um número, é interpretado como aquela medida definitiva e global da inteligência de uma pessoa. E isso é muito ruim, porque pode levar a uma rotulação, a uma estigmatização, né, indevida, e muitas vezes limitar as oportunidades de desenvolvimento em áreas que o teste não cobre. E essa estigmatização leva muitas vezes a um sofrimento da criança. Nós falamos aqui também, uma live que eu trabalhei mais as questões de mito, a gente falou sobre como é que, às vezes, as pessoas acreditam que o QI é a própria definição de inteligência de uma pessoa e que essa inteligência é vista como uma coisa assim, muito global. Então, quando para algumas pessoas a gente diz aquela criança tem altas habilidades, essas pessoas podem ficar surpresas e falar, mas como se eu não vejo essas habilidades aqui nesse contexto, na escola ou em algum outro lugar, né? E esperando que a criança responda com o máximo de possibilidades em todas as áreas. Isso não é o real, não é assim que ela funciona. A criança vai funcionar melhor num contexto em que ela se sente acolhida, em que as habilidades dela podem ser expressas em todo o seu esplendor, em alguns contextos talvez não. Então a gente tem que entender muito bem o que que nós estamos pedindo quando a gente quer fazer uma avaliação psicométrica. E mesmo usando o teste, né, psicométrico, a gente não tem, não pode, não deve se valer apenas do QI total, ou daquele número, né, quantitativo que a gente tem ali ao final. Mas a gente precisa fazer uma análise qualitativa desse perfil cognitivo que o teste está revelando, né? É uma ferramenta poderosa, sim, mas ela vai testar, gerar e testar hipóteses dentro de uma avaliação psicológica ou uma avaliação psicoeducacional ou neuropsicológica abrangente. Nós não vamos ficar só com o teste de QI, tá? Espero então que tenha ficado claro essa primeira posição. E no contexto escolar, os testes de QI são apropriados também, tá? Aqui é uma questão também de sim e não. Quando é que no contexto escolar o professor tem que parar e falar, olha, é necessário fazer uma avaliação,
das habilidades dessa criança. Muitas vezes os professores indicam. E isso quando, olha esse sim bem grande, quando a pessoa sabe que ela tem um QI acima da média, ela tem um potencial que às vezes é expresso de várias formas, mas na escola pode passar despercebido por causa do baixo rendimento escolar, ou porque aquele método de ensino não é apropriado para aquela criança específica, ou porque ela está passando por questões emocionais, ou porque pode ter algum transtorno do neurodesenvolvimento que esteja impactando o entendimento do potencial dessa criança. Então, sim, são nessas ocasiões em que o professor vai dizer: olha, aqui na escola a gente precisa entender melhor o que está acontecendo com a criança, tá? Mas eu vou ficar esperando, como professor, um teste de QI para oferecer situações enriquecedoras? Não, eu não preciso do teste QI para todas as crianças da escola. É uma bobagem pensar nisso, né? Tem crianças que claramente estão se desenvolvendo bem, o método de ensino está adequado para ela está num desenvolvimento ascendente, a gente vê pela carinha dela que está feliz, está contente com o material. O professor tem que olhar essas habilidades e falar: eu sei o que essa criança precisa e vou continuar nessa direção. Beleza. Algumas crianças não vão seguir, então, esse ritmo. Algumas crianças vão necessitar de um olhar para que a gente ultrapasse, inclusive, esses mitos, né? Esperando que ela seja boa em todas as disciplinas, esperando que ela seja sempre com notas lá em cima, nem sempre as notas estão refletindo a verdadeira potencialidade da criança. Ele pode sim mostrar algumas coisas que podem estar acontecendo no ambiente dela ou na sua vivência interna que estejam impactando, né, os resultados. Então, é com essa perspectiva que a gente vai falar aqui agora, né? Então, quando eles passam despercebidos pelo baixo rendimento escolar. Então, aqui a gente está colocando em risco uma criança que tem potencial para ir muito à frente, mas em algum momento ela não está conseguindo. A literatura americana chama isso de gifted underachievement, né? Então, se eles estão com baixo rendimento, mas têm potencial em muitas outras áreas, a gente precisa do teste para olhar, né? E aí é que a gente vai muitas vezes espantar: poxa, olha o potencial dele, olha o nível de QI dessa criança, e agora eu preciso entender por que que o desempenho não está acompanhando o potencial. Esse é um conceito chave aqui para a gente que fala de altas habilidades. Nós estamos vendo que o teste pode mostrar muito bem o potencial da criança, e às vezes ele não demonstra o desempenho dele na escola porque ele não quer se desempenhar daquela forma, né? Por exemplo, quando é que essas discrepâncias acontecem? As causas são multifatoriais. Aqui eu listei alguma delas, né? Mas às vezes é porque a escola não está oferecendo uma adequação curricular, não está oferecendo desafios cognitivos. A gente sabe, já falei isso aqui também em outras lives, o quanto um ambiente desmotivador, um ambiente que não esteja adequado para o nível cognitivo daquela criança, pode levar ao tédio, ao desinteresse, à apatia. E a gente sabe que isso também, todos esses fenômenos de tédio, desinteresse, apatia, podem levar a uma depressão mais à frente, pode levar a ideias suicidas, podem levar a um descontrole emocional dessa criança, a uma necessidade de apoio emocional muito grande. Então, questões emocionais, por exemplo, um perfeccionismo paralisante, disfuncional, aquele que traz para a criança medo, medo de errar, medo do fracasso, traz ansiedade, ansiedade de estar com outras pessoas, de ser julgada por essas pessoas, etc. Isso também são fatores do subrendimento. Também quando ocorrem comorbidades e elas não são diagnosticadas. Então, pensa, uma criança com altas habilidades
com dupla condição, com TDAH, com transtorno do espectro autista, com transtornos de aprendizagem, por exemplo, dislexia, disgrafia, né? Outros transtornos que vão trazendo um peso para a criança e muitas vezes não ajuda ou não deixa que esse potencial apareça, né? Então, o teste de QI, ele vai ser essa evidência objetiva de que a dificuldade que essa criança está passando não se deve a uma falta de capacidade intelectual, né? Isso força a família, os educadores, professores, buscarem esse entendimento, entender que essas verdadeiras barreiras que impedem o aluno podem estar numa dessas áreas aqui que a gente citou, né? Então, se a gente não usa o teste, né, de QI, nós podemos, então, às vezes, rotular a nossa criança como preguiçosa, desinteressada, incapaz. Eles mesmos falam, né? Eu ouço o tempo todo aqui os pais trazendo. A criança diz: Eu sou burro. Na verdade, né? Eu tenho um problema, eu tenho uma dificuldade, né? Uma dislexia, por exemplo, um TDAH, por exemplo. Isso não tem nada a ver com a capacidade cognitiva dela. Então, é bom que a gente olhe para ver, isso aqui está intacto, o que está precisando ser trabalhado, então, são essas outras áreas. E saber disso, a gente vai precisar, então, de uma atuação, né? Então, quando o aluno com alta capacidade cognitiva é submetido a um currículo repetitivo, lento, com pouca profundidade, que não está adequado ao desenvolvimento cognitivo que ele tem, claro que ele vai ter tédio, claro que ele vai se sentir desligado desse contexto, né? E aqui eu lembro eu gosto muito do trabalho da Ellen Wiener. Ellen Wiener é esposa do Howard Gardner, que faz um trabalho maravilhoso, principalmente na área das crianças visoespaciais, né? Ela fala dessa fúria por aprender, que então o superdotado tem muitas pessoas falam hiperfoco, outras pessoas falam uma obsessão por aprender, ela fala fúria, né, para aprender. Enquanto você não domina algum conhecimento da sua área, você não descansa. Mas uma escola tradicional que não motiva a criança de alguma forma, ela tem o poder de extinguir essa paixão, né? Levando à desmotivação, ao conformismo. E aí a gente vai ver que, se está desmotivado, isso é um sintoma de um descompasso, que os testes, então, vão poder ajudar a identificar onde estão esses descompassos. Ele vai dar uma métrica objetiva do nível de raciocínio abstrato e da velocidade de processamento do aluno, tá? E aí vejamos, se um teste revela um QI total muito superior, e vamos imaginar que nesse teste ela vai ter altos scores na inteligência fluida e compreensão verbal. A inteligência fluida é essa nossa capacidade de aprender de uma forma natural, sem ser ensinado, é aquela capacidade que você tem de resolver um problema novo, né? E a inteligência cristalizada é aquela habilidade que você tem de resolver problemas que lhe foram ensinados na sua passagem pela vida, pela escola, etc. Então, se você tem altos scores nesses níveis, né, de inteligência fluida e compreensão verbal, isso significa que a criança, o aluno, é capaz de aprender em um ritmo muito mais rápido e com maior complexidade do que a média dos seus pares. Então, quando a gente tem um aluno desmotivado e que tem esses scores altos de inteligência fluida, compreensão verbal, eu estou vendo que não é um traço de personalidade, mas é uma resposta a um ambiente educacional inadequado. E o teste, então, justifica dessa forma as estratégias de enriquecimento curricular que são necessárias fazer para a criança e também aceleração de série. Aqui no Instituto, sempre que a criança tem um QI medido acima de 130, a gente já começa a olhar para a possibilidade de aceleração de série. Eu vou falar isso em outro momento, tá? Porque é um assunto que vai puxando outra coisa, mas é importante a gente pensar que
Se a escola não está dando conta dele naquela série, será que se ele for para uma série seguinte, ele vai ter essas necessidades mais atendidas? Então, vai ter uma série de outros fatores para serem considerados, mas o teste é que vai me dizer com certeza essa posição, né, de poder acelerar sem ter, podendo olhar isso de uma forma mais ampla. Outra coisa que é interessante também na questão dos testes é observar o quanto existe de assincronia no desenvolvimento dessa criança. Eu vou começar a perceber o quanto as questões socioemocionais podem sim impactar no desenvolvimento daquela criança. E quando há questões emocionais, elas aparecem ali no teste, né? Quando a gente fala desse desenvolvimento assíncrono, já apresentei aqui também um pouco sobre isso, é quando a gente fala, né, dessas desigualdades entre áreas diferentes. Por exemplo, a cognitiva pode estar lá em cima, a emocional lá embaixo, a parte social pode estar super desenvolvida, mas a parte física talvez não. A criança lê muito rápido, mas ainda não escreve. Então, é toda essa desigualdade, né? Ela pode ter um intelecto de 14 anos e uma maturidade de 8 anos, por exemplo. Então, essas disparidades aparecem nos nossos testes e também vão, de alguma forma, levar a gente, né, para o caminho adequado, mostrando o que que é. E a sincronia pode ser revelada por exemplo, isolamento social traz essa dificuldade em encontrar pares com interesses e vocabulários semelhantes, e a gente, de novo, né, observando o grau de QI dessa criança, a gente pode ver qual a dificuldade que ela tem de se enturmar, de encontrar pares semelhantes. O perfeccionismo e a ansiedade precisam também ser investigados. A alta capacidade de prever resultados e a autocrítica elevada pode levar a um medo paralisante de cometer erros, né? Esse é o perfeccionismo disfuncional, enquanto você tem o perfeccionismo funcional, que te ajuda a crescer, a bater uma meta que você estabelece para você mesmo, sem comparação com outras pessoas. O disfuncional tira toda a energia que a pessoa tem, porque ela está o tempo inteiro se policiando para não cometer mais erros, né? É necessário investigar a intensidade emocional. A gente já falou muito também da supersensibilidade ou superexcitabilidade na visão do Dabrowski, né? E sabemos que reações emocionais mais intensas e profundas podem ser mal interpretadas como imaturidade ou transtorno do humor, e muitas vezes pessoas que não conhecem as questões socioemocionais próprias das altas habilidades podem cair nessa dificuldade de entender o que é um transtorno de humor e o que é uma supersensibilidade própria das pessoas com altas habilidades. Então, o teste de QI ajuda a contextualizar esses comportamentos. Vai permitir ao terapeuta, ao psicólogo, entender que essas dificuldades não surgem no vácuo, mas elas estão intrinsecamente ligadas à forma típica de expressar e processar o mundo que o superdotado tem, por causa do seu funcionamento cognitivo muito avançado. É importantíssimo ter essa concepção. Um apoio também à hipótese de transtornos do neurodesenvolvimento, dupla excepcionalidade ou dupla condição, ou seja, tem altas habilidades, mas coexistindo com algum transtorno do neurodesenvolvimento, TDAH, UTEA, transtornos de aprendizagem, etc. E aí, nós vamos usar o teste QI para esse diagnóstico diferencial também. Além do QI total, cada índice ali dos testes vão colocar, né, um perfil detalhado das habilidades cognitivas, como está o índice de compreensão verbal, como está o índice de organização perceptual, de memória, de velocidade de processamento, e todos os seus subtestes que vão mostrando as áreas que
eh, que a gente precisa analisar, né? E vamos analisar também os padrões de discrepância. Por exemplo, você tem um perfil onde você tem o índice de compreensão verbal e de raciocínio fluido altos, né? Mas memória operacional, velocidade de processamento mais baixos, esses são fatores clássicos que a gente vai olhar e perceber que pode ser que essa criança tenha um TDAH. Então, quando você faz esse ajuste estatístico num teste, né, que a gente chama de GAI, eu vou ver se a criança tem um padrão de discrepância que justifique pensar assim, como seria essa criança se eu não estivesse administrando testes que têm tempo, por exemplo, porque ela está impactada pela questão de que eu tenho que responder corretamente naquele X espaço de tempo. E se eu não tivesse pedindo para medir o tempo, né? Como é que seria o QI real dessa criança? Né? Eu vou ter formas de olhar padrões de discrepâncias, não só entre esses índices, mas entre outros também, e poder ver qual é o déficit subjacente na função executiva que ela está apresentando, né? A identificação desses transtornos, então, podem ser mais fáceis quando a gente também usa avaliação, né? O indivíduo pode ter um QI geral muito alto, mas um desempenho inesperadamente baixo em algumas tarefas específicas, por exemplo, como leitura ou cálculo, o que não seria explicável pela inteligência. Então, ele tem um QI alto, mas tem dificuldades na leitura e no cálculo, por exemplo. Então, eu posso ver que essa discrepância com a habilidade acadêmica específica pode estar levando à ideia de um transtorno de aprendizagem, né? Então, sem um teste, a alta inteligência pode compensar o transtorno, fazendo com que a pessoa seja vista como mediana ou preguiçosa, e, na verdade, deixando de tratar aquele transtorno que é tão importante ser entendido. Ou os sintomas do transtorno podem ofuscar a inteligência. A pessoa é vista como limitada, sem que seu potencial seja reconhecido. Seja qual for o cenário, isso não é bom, não desenvolve a criança, porque nós temos a presença de um transtorno ali que está atrapalhando o desenvolvimento integral dessas altas habilidades. E muitas vezes a criança vem para fazer uma avaliação, ela pode não conhecer, né, esse outro lado, ou a existência dessa dupla excepcionalidade. E é isso que o teste também vai trazer. O teste de QI pode mostrar a profundidade do aspecto cognitivo, né? Aqui é um sim bem grande, porque quando a gente precisa saber o nível, a extensão e a profundidade desse cognitivo da criança, e aí sim é que eu vou usar mais ainda, né, o teste, fazer uma avaliação completa, né? Então, a gente tem que ver as altas habilidades como um contínuo. Então, todo mundo tem as suas habilidades, né? Mas nós vamos ter níveis diferentes dessas habilidades. A habilidade pode ser baixa, pode ser média, pode ser superior, ou pode ser latente, ou emergente, ou já manifesta. Então, eu preciso entender onde é que está esse potencial e se ela está emergindo, se ela está já manifesta, como é que esse potencial se coloca. Na teoria que nós utilizamos dos três anéis, do Rizzoli, da Sally Rees, nós falamos, né, da interação dos traços de habilidade acima da média, envolvimento com a tarefa e criatividade. E aqui, quando essas três condições estão voltados para uma situação específica, a gente pode ver esses comportamentos de superdotação aparecendo, né? Trazendo oportunidades para se desenvolver um comportamento criativo produtivo. Mas o Renzulli diz aqui que quando a gente fala habilidade acima da média, principalmente se a gente está falando de habilidades gerais, né? Capacidade de raciocínio abstrato, por exemplo, ela não precisa ser necessariamente muito acima da média.
Então, a concepção dele é uma concepção bem pedagógica, com o intuito de entender como essa criança pode ser, dentro de um contexto escolar, desenvolvida em seus potenciais. Então, o que ele diz é: não vamos esperar a criança ter aquele potencial lá em cima para começar a fazer aquilo que a escola tem que fazer. Essa é a função, né, dele, de fazer uma avaliação cada vez mais ampla, mais holística. A Academia Americana de Neuropsicologia Clínica chegou a um consenso, né, nessa pontuação, e então nós vamos entender as altas habilidades dentro dessa classificação de scores, né? Aqui estaria o score padrão, que seria o número de QI, né? Aqui o percentil, opa, vou voltar, o percentil, cadê? Que não voltou? E aqui nós vamos ter a classificação desse percentil. Então, quando a gente fala na pontuação média, a gente está falando de um QI entre 90 e 109. Gente, aqui é uma medida que não deve ser levada a ferro e a fogo. Deu 109, então eu não posso entender como uma pontuação média alta, porque a gente tem uma variação dentro do próprio score, ele não é um número só. Quando a gente dá um range, né? Uma variação ali, que ele pode estar um pouquinho abaixo ou um pouquinho acima daquela área. Então, aqui é só para mostrar de uma forma estatística mais completa o que seria essa pontuação médio-alto, né? E o que é interessante para a gente é olhar o perfil, o percentil, desculpe, porque o score padrão vai mudar de acordo com o teste que a gente está utilizando. Se eu estou utilizando um som R, ele vai aparecer de uma forma. Se eu estou usando um VISC, ele vai aparecer de uma forma. Se eu estou usando um Stanford Binet, que é utilizado nos Estados Unidos, é outro critério. Mas aqui eu vou entender como sendo um percentil, né? E o percentil que a gente considera acima da média é o percentil 90, aqui a gente põe 91, né, para ficar mais certinho, que vai corresponder a 120 a 129. Um QI de 90, 91 a 97 seria o acima da média. Então, estou procurando altas habilidades a partir daqui, né? Acadêmica, estou falando de altas habilidades intelectuais. E a partir de 130, o percentil 98, uma pontuação excepcionalmente alta. Então, isso aqui são convenções. A literatura convenciona que a partir de 120 nós estaríamos falando de altas habilidades. Aqui, talvez tenha uma visualização melhor, numa curva de Gauss, a gente pode ver aqui, olha, que essa média, né, com 25% para cá ou para lá, está a população média. Se a gente pensar em termos de altura, gente, né, a maioria da nossa população vai estar aqui, um pouquinho mais alto, um pouquinho mais baixo, mas vai estar aqui. Aí você vai ter as pessoas muito baixinhas, como eu, ou você vai ter pessoas bem mais altas até chegar naquelas que vai ter uma no mundo que vai ter aquela altura, coisas assim, né? Então, tudo para nós que chega a partir desse primeiro desvio padrão, que é 115, que vai bater aqui no percentil 90, um desvio padrão, seria as altas habilidades, né? Então, essa convenção é que faz um ajuste estatístico aí e coloca no 120. 115, 120 vai ser um desvio padrão. Então, aqui eu vou ter mais, né? Um grupo menor de pessoas chegando aqui. No grupo, né, de 130, 98% das pessoas vão chegar aqui, dois desvios padrão. E aqui no 140, né, 135, 140, nós vamos ter os três desvios padrão, que é 99,9. Algumas sociedades de alto QI pedem a entrada de pessoas com 130, outras no percentil, né? Ou percentil 98 ou percentil 99,9. A ideia é que se você, quanto mais você está aqui, né, no finzinho dessa curva,
mais discrepante essa pessoa se torna do grupo típico. Então, a gente tem que sempre pensar que nossas crianças, nosso aluno, o adulto que a gente está ali fazendo a avaliação, o quanto ele vai voltar aqui para terminar o pensamento, o quanto ele vai se distanciar dessa norma aqui, que é essa média, né? Então, essa distância é que nós vamos olhar. Algumas teorias trazem os níveis da superdotação intelectual. Por exemplo, a Miraca Gross, né, que é uma pesquisadora bastante conhecida, né, australiana, ela diz que nós vamos considerar acima da média aqui o 110, 119, né? O avançado superior com 120, 129, aquilo que ela chama superdotado, 130, 144, o altamente superdotado, 145, 159, o excepcionalmente superdotado, 160, 174, e o profundamente superdotado, mais de 175. Lembrando que para essa autora, ela provavelmente está usando um teste que não é esse que a gente utiliza aqui no Brasil, o nosso teste VIS, que ele vai até o 160, né? Então, seriam outros testes. E o importante é entender quantos desvios padrão essa pessoa está acima da média e o que que isso significa. Se você tem 5 desvios padrão em relação à média, isso te coloca numa posição de muito desafio intelectual, numa posição de ter muitas dificuldades em conviver com as pessoas que estão aqui nesse nível, né, de um desvio padrão. Então, a gente vai ter que uma necessidade de um ambiente educacional ou familiar muito mais organizado e com desafios ao nível que essa pessoa está precisando. Eu, particularmente, não uso essa definição, tá? Para mim, tudo que está acima de 120 eu já estou chamando de superdotado, de altas habilidades, né? Apenas nós vamos ter que reconhecer que há níveis e que esses níveis diferentes trazem é, desafios diferentes também para as pessoas. E aí, o que que nós precisamos saber? Numa boa avaliação, quando a gente vai, então, integrar todos os conhecimentos, todos os testes que a gente está fazendo, nós vamos, então, complementar, porque não vou ficar só com aquele teste de QI, eu vou precisar entender as habilidades mais completas do indivíduo, que não são só as cognitivas. Vou começar a olhar para as habilidades das funções cognitivas de uma forma mais ampla, incluindo criatividade, das funções executivas, memória, organização de pensamento, controle inibitório, flexibilidade, etc., e as funções conativas, que aí se referem à personalidade, se referem às suas preferências de estilos, né, de aprender, as suas motivações, em que campo, em que área estão essas motivações, suas habilidades sociais. Então, a gente vai completando esse círculo em volta desse ser humano. Um teste de QI isolado não explica por que um aluno com alto potencial tem baixo rendimento, nem captura a totalidade de suas emoções, de sua criatividade ou os desafios de autorregulação. Muitas vezes é isso que traz a criança aqui, ou porque ela tem um desempenho fenomenal em alguma área que ninguém está prestando atenção, ou porque ela tem desafios de autorregulação, porque ela tem dificuldades com controle inibitório, dificuldade de controlar as suas frustrações, etc. Então, a gente precisa desse perfil mais detalhado, mais funcional, para a gente fazer um plano de ação para essa pessoa. Então, que tipos nós vamos utilizar de testes para essas áreas de avaliação complementar? Então, primeiro, avaliar a criatividade, né? Porque as teorias modernas de altas habilidades e superdotação colocam a criatividade como um tema central dessas teorias, né?
E aqui, enquanto os testes de QI, né, como a gente já falou, médios o pensamento convergente, nós queremos conhecer o pensamento divergente, né? A criatividade pode ser a área principal de talento de uma pessoa, então identificar esse potencial é muito importante para a gente começar a nutrir esses talentos, aumentar a motivação dessa pessoa. Então, que tipos de testes, né? Aqui, a área da criatividade é uma área que está sofrendo muito atualmente, porque todos os testes que um psicólogo utiliza hoje passa por um sistema, né, de avaliação dentro do Conselho Federal de Psicologia, e alguns testes são aprovados porque eles estão com com as suas características de validação, de padronização, as normas, etc., adequados. Quando o teste vence, né, o tempo de validação dele, os autores têm que propiciar novamente uma medição. Nós temos falado muito que, após pandemia, a maioria dos testes tem que voltar de novo para fazer, então, uma comparação do resultado daquela pessoa hoje, mas essa pessoa passou por uma pandemia que nos outros testes a gente não tinha essa comparação. Isso pode fazer uma diferença ali na normatização. Mas por diversas formas, né, com o tempo passa, o teste então perde a sua validade. Atualmente, nenhum desses dois que eu trago aqui, avaliação da criatividade por palavras e por figuras do Torrance, estão adequados, estão aprovados pelo SATEPSI. Então, a gente fica com pouca como que se diz, né? Não tem muito teste para a gente fazer. O TCFI, que é importantíssimo, nós usamos o tempo todo aqui, ele produzido pela Tatiana Nakano, ele vai avaliar a criatividade das crianças a partir, e agora eu não sei se é 5 anos, mas de 6 com certeza, né? Então, só no tempo do ensino fundamental. Agora está saindo os do ensino Fundamental 2, ensino médio e para criatividade do adulto também, né? Mas a gente tem que esperar. A gente utiliza, então, de forma qualitativa. Muitos deles vão trazer informações quando a criança desenha. A gente usa, por exemplo, o DFH4 da Solange Westler, que traz tanto uma medida dos aspectos cognitivos quanto da criatividade. Então, mas é uma avaliação que precisa ser feita, nem que seja de forma qualitativa. A avaliação das habilidades socioemocionais, avaliação de personalidade, porque quando a criança vem com questões como ansiedade, depressão, baixa autoestima, o perfeccionismo disfuncional, dificuldades de relacionamento, tudo isso pode mascarar o real potencial intelectual dessa criança, ser a causa da desmotivação ou do baixo rendimento, né? Então, aqui nós vamos diferenciar entre uma dificuldade de aprendizagem e um bloqueio emocional, né? Tem que entender esse perfil de personalidade do indivíduo, os pontos fortes, por exemplo, capacidade de resiliência, abertura às novas ideias, capacidade ou a dificuldade, a ansiedade, por exemplo, as vulnerabilidades, perfeccionismo, instabilidade exacerbada, né? E para isso eu vou usar vários testes, né? Tanto instrumentos que podem utilizar como base a, o Big Five, né, que mostram 5 fatores de inteligência, de personalidade, neuroticismo, extroversão, socialização, realização, abertura e experiência, por exemplo. Vou usar escalas para ansiedade e depressão, né? Aqui tem as escalas Beck, as outras validadas também para crianças e adolescentes, para olhar os sintomas clínicos, né? E técnicas projetivas, por exemplo, o Pfister, por exemplo, teste de fábulas ou de desenho histórias, por exemplo, o CAT, né? Outros que vão trazer
como dados o mundo interno da criança ou do adolescente. Vamos também poder fazer avaliação do desempenho acadêmico, por exemplo, áreas, né, de leitura, escrita, matemática, né? E é uma forma bem objetiva de ver a discrepância entre o potencial, né, o QI, e a performance do aluno, porque se ele tem um QI alto, mas um desempenho acadêmico baixo, isso nós vamos ver que há outros fatores interferindo na aprendizagem, como, por exemplo, os transtornos, né, específicos, como a gente já estava falando, desmotivação, problemas emocionais também. E a avaliação do desempenho acadêmico, eu vou usar o PROMAT, o PROLEC, o TDE2, né, que posso olhar, são os testes mais utilizados para olhar a escrita, aritmética e leitura. Provas de consciência fonológica e nomeação rápida, eu vou olhar a dislexia, e aí também dependendo da idade da criança, né? Se é uma criança menorzinha, eu vou usar algumas outras formas, né, de entender a prontidão para a alfabetização, por exemplo, outra avaliação. Avaliação das funções executivas, que todo bom neuropsicólogo vai fazer essas habilidades, né? Vai observá-las. Planejamento, organização, controle inibitório, memória de trabalho, flexibilidade cognitiva, monitoramento, para a gente ver se tem algum transtorno envolvido, né? E ver se ela tem alguma dificuldade nesses perfis, para que a gente possa descartar hipóteses de dupla condição, descartar hipóteses de outros transtornos, de dificuldades. O teste neuropsicológico, ele tem essa função primordial de ver o que está, que não está tão certinho, né? Não está preservado ou que não está funcionando da forma adequada no desenvolvimento humano. Enquanto, se a gente ficar só nisso, eu vou ver só uma fatia desse desenvolvimento. Por isso que é interessante a gente observar com outros testes também. Mas aqui nós vamos usar, nossa, vários testes, né? Tem o Viscosi, de cartas, Torre de Londres, Torre de Hanoi, tem o Stroop, que as crianças gostam muito de fazer, bem interessante. Tem os subtestes que vão ter nas próprias escalas dos testes de inteligência, que também vai nos ajudar a avaliar essas funções. Então, para resumir, né? A área avaliada, por que que é importante e exemplo de instrumentos. Então, para avaliar habilidades cognitivas de QI, para medir o potencial intelectual e o raciocínio lógico abstrato, vamos usar as escalas Wechsler, né? VISC 5, é o 4, né, gente? O VAIS, o teste de matrizes progressivas de Raven, né? Então, a gente vai olhar outros também que vão trazer habilidades cognitivas, como o MIG, né? A criatividade para avaliar o pensamento divergente, originalidade, flexibilidade. Então, além dos testes de Torrance, né? Figural e verbal. Habilidades socioemocionais, ansiedade, depressão, personalidade, que impactam o comportamento e aprendizagem, aquelas escalas que eu falei. O desempenho acadêmico, né, que compara o QI com a performance real na escola, revela as discrepâncias e os transtornos de aprendizagem. E as funções executivas, a capacidade de planejamento, organização, autorregulação, etc. Além disso, nós vamos utilizar o que é mais importante, que é a nossa observação, o nosso raciocínio clínico, a nossa experiência olhando a criança. Vamos talvez trazer outras escalas, e aqui a gente só está falando de uma coisa assim bem básica, mas a gente tem que ir além disso tudo para complementar essa observação que a gente faz da criança. Então, como eu falei, hoje em dia, os pais têm fotos, têm vídeos, têm os portfólios que eles podem trazer para
anamnese, e a gente vai não só observar a criança na situação específica da testagem, mas também numa avaliação lúdica, né? Nem falei dela aqui, que não deu tempo, mas é uma forma de complementar a avaliação psicológica que a gente faz com as crianças pequenininhas, né? Porque é brincando que ela vai demonstrar mais as suas habilidades. Então, tem diversas formas. Aqui, então, o que eu queria trazer para vocês era basicamente entender as altas habilidades no contexto mais geral, né, trazendo a importância da avaliação, mas quando que ela é importante e quando nós podemos prescindir dessa avaliação, mas fazer aquilo que tem que ser feito, né? Usando escalas de características, usando comportamentos da criança na sala, o professor pode muito bem observar essas habilidades e desenvolvê-las no seu nível máximo. Quando nós temos mais dificuldades de observar isso tudo, nós vamos abrir para os testes, e aí a avaliação tem que ser ampla, tem que ser olhando as funções dessa criança, né? E estando muito abertos ao que está acontecendo com ela. Era isso para hoje, gente. Tem alguma pergunta que vocês colocaram aí no chat para mim? Você quer ler para mim, Vini? Tem algumas perguntas aqui. É, Como podemos diferenciar a apatia e o desinteresse do desconhecimento da criança? A criança faz teste e erra questões muito básicas, dando a entender que não sabe, mas com questões mais complexas, nas quais as questões básicas estão embutidas, ela faz corretamente. Esse é um perfil tão comum nas altas habilidades, gente. Que a gente já falou aqui várias vezes. A gente tem um perfil de meninos que gostam de ser desafiados. As coisas têm que serem mostradas para eles com uma outra capa, uma outra forma. Já viu aqueles meninos que você quer que ele vá escovar os dentes, o menino não vai, você fica ali, você fala, ele não vai. Aí o pai resolve falar assim: vamos ver quem chega primeiro no banheiro para escovar os dentes. Aí pega as crianças, aí um quer competir com o outro, quer chegar lá. E aí, assim, para cada criança as coisas funcionam de uma forma diferente, mas é muito comum esse cenário dela pedir uma coisa mais complexa. Aquilo que vem enrolado num papelzinho de é fácil, eu dou conta, eu não quero, eu quero aquilo que me desafia. E muitas vezes é isso mesmo que ocorre, elas erram em coisas simples, erram naquilo que qualquer pessoa daria conta, mas por que que ela não deu conta? Porque ela não colocou o mínimo de atenção necessária naquela tarefa, porque não foi suficientemente desafiadora ou não foi mostrada de um jeitinho que captou a motivação da criança. Principalmente crianças que já estão desmotivadas, de certa forma, ou com o ensino, ou com a forma que está sendo apresentado para ela algumas atividades, elas já saem assim, achando que isso aí vai ser fácil demais. E aí não dá o seu melhor. Quantas vezes isso acontece numa avaliação, você volta com a criança e fala: peraí, presta atenção aqui. Se ela perceber que ela está errando, aí ela vai e presta atenção novamente para poder acertar. Mas pode saber que é muito por esse lado daí, né? Outra pergunta seria, por favor, dê dicas de como lidar com a família. As falas da criança de não estar satisfeitas com muitas coisas e criticar excessivamente o que a desagrada passa uma imagem de criança ingrata, que não reconhece a ação dos pais. Em reuniões de família, a criança deixa os parentes chocados e fica aconselhando levar a criança ao psicólogo. É comum esse cenário? Se a gente pensar nas características das altas habilidades, a gente vai ver como é mais comum do que a gente pensa, né? Crianças que são excessivamente críticas dela e dos outros também. O que ela vê nela, ela critica, mas muitas vezes não gostam que pessoas a critiquem,
né? Ela gosta de criticar. Por que que ela critica? Ela está vendo o que que há de errado do lado de lá, ela está vendo discrepâncias, ela está vendo, porque muitas vezes essas crianças têm uma capacidade de perceptual muito grande. A gente vê isso nos testes, dentro dos testes que medem a organização perceptual, como que é a minha atenção ou a minha facilidade de perceber as coisas de forma auditiva, de forma visual, naquela visoconstrução, quando você pega alguma coisa para realizar, que você está olhando como fazer e executar aquela atividade, né? Então, ela vai mostrando que ela percebeu e por isso ela critica. Muitas vezes porque ela ainda não tem a maturação de falar de uma forma assertiva. Ela ainda não sabe dizer aquilo de uma forma que não vai ofender outra pessoa, e muitas vezes ela fala na lata, né? Ela fala aquilo que ela observa. Então, eu vejo isso mais como uma questão da percepção dessas crianças. Eu chamo elas de anteninha parabólica. Já falei aqui várias vezes desses exemplos de quando você está lá na cozinha falando baixinho um para o outro, ali vem a criança lá do fundo e fala: Ei, vocês estão falando de mim? Já chega dando pitaco, já chega querendo resolver os problemas. A criança que observa as coisas sem você falar claramente para ela, não precisa falar, ela já entendeu, ela já viu, e assim que ela aprende as coisas também pela observação. Então, eu acho que Uhum. essa falta de satisfação que a pessoa, a Cristiane Tavares, né, que perguntou aqui, eu acho que isso passa uma visão, não é que ela é ingrata, é uma visão de que ela está enxergando outras coisas e que ela vai precisar da ação carinhosa dos pais para explicar para ela que, né, o que que ela, como é que ela fala para os outros, como é que ela faz uma abordagem com pessoas mais velhas. Isso faz parte da educação, né? Temos uma última pergunta aqui, da Kellen Coutinho. Na avaliação de altas habilidades de superdotação em adultos, são utilizados os testes de criatividade também? Claro. Seriam os mesmos testes das crianças? Dizer a Kellen. Oi, Kellen, estou vendo você. Os testes, basicamente, seriam os mesmos, né? Mas nas versões próprias para o adulto, no caso. E aí, como eu falei para você, né? Atualmente a gente tem muito pouco teste para o adulto, então a gente faz de forma qualitativa. Eu uso um teste que eu fiz uma iniciei uma validação dele, não completei, então não publiquei. E é um teste que ele é só figural. Você começa a fazer, tem uns estímulos e pede a pessoa para completar e fazer um desenho, né? E ele é usado para adultos também. E eu já fiz mais de 3.000 aplicações desse teste. A gente pediu, né, que fossem mais de 200 testes para cada faixa etária. E eu tenho muito mais do que isso, mas não levei ainda para fazer a validação, né? Está faltando pouca coisa. Então, a gente sabe, temos falado isso também para as pessoas que produzem testes. Cadê os testes aqui para a gente usar com os adultos? Os testes tornam-se, podem sim serem utilizados. Eu tenho normas também para adultos universitários, etc. Só que todas elas estão fora do sistema da SATEPSE por enquanto, né? Então, o que que você faz? Você usa outras atividades dentro da, da avaliação de forma geral para ver a capacidade da pessoa de criar, por exemplo, criar histórias, uma narrativa mais cheia de detalhes, ou às vezes está executando um quebra-cabeça, montando um Lego, alguma coisa que você possa fazer com o adulto também e possa sugerir que ele fale mais, né? Que dê mais voz a isso, para você identificar fatores como flexibilidade de pensamento, a fluência de ideias, a originalidade dessas ideias, etc. Mas, infelizmente, de uma forma qualitativa. Eu acho que isso é o que está mais faltando hoje no cenário das avaliações, é a parte da criatividade, né? Doutora, também só ressaltar que tem muita gente agradecendo a aula, dizendo que foi excelente.
Que bom. E o Thiago dizendo que essa do quebra-cabeça e narrativa criativa foi feita com ele, que é bem legal. Foi feita com ele, ele fez, foi. Uhum. Que bom, que bom. Muito obrigado, gente. Mais alguma palavrinha, doutora? É isso, espero que vocês me deem mais assuntos para eu trazer para a próxima aula, para a gente poder atingir mesmo o que que vocês precisam, que querem, para a gente poder refletir um pouquinho mais juntos. Obrigada.